Olá. Oi, Luiz Antônio, tô te vendo aí. Oi, Rogério, boa tarde. Severino, Júlia, já vamos começar o vídeo. Tô atrapalhada aqui, a pessoa, primeira vez que eu tô fazendo um vídeo ao vivo, tá? Olha, bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Flávia Cortes e eu sou escritora, mas eu faço. Opa! Oi, Luiz, ó, o Luiz já tá aí. Luiz, deixa eu só apresentar o grupo aqui, apresentar você, e aí a Tá. gente começa. Vira a sua câmera, que você tá de lado. Será que é só para mim que você tá de lado? Não Se é sei. assim? Isso, exato. Tá ótimo. Tá. Então, Peraí. gente, eu sou a Flávia Cortes, eu sou escritora, mas eu também faço parte do grupo Enlige, que é um grupo de pesquisa em literatura infanto-juvenil do curso de letras, né, do Instituto de Letras da UERJ, coordenado pela professora doutora Regina Micheli, que é a minha orientadora também no doutorado, foi no mestrado e agora no doutorado. Então, esse encontro aqui, eu espero que seja o primeiro de muitos. Ele é um encontro com o autor, que era uma coisa física que o Grupo Enlige já fazia na UERJ, só que agora, por causa da quarentena, a gente resolveu fazer ao vivo assim. Então, ainda não acertamos direito se vai ser toda semana, se vai ser de 15 dias, então é só ficar de olho. E os próximos serão outros convidados e outros apresentadores também, outros entrevistadores. Eu hoje estou aqui com o escritor, meu amigo, Luiz Antônio Aguiar, de que eu sou muito fã. Eu vou ler uma pequena biografia dele aqui, para quem não o conhece. Luiz Antônio Aguiar, então, ele é escritor com mais de 160 livros publicados e muitos prêmios literários, incluindo 2 jabutis. É mestre em literatura brasileira pela PUC do Rio de Janeiro, com pesquisa sobre leitura na cultura de massas. O Luiz é um grande pesquisador, com grande inclinação pela literatura clássica, especialista em Machado de Assis, com vários livros publicados com esse tema. É também professor de literatura e de oficinas de criação literária. Concentra suas aulas em temas como introdução à mitologia grega, literatura policial, literatura de terror e literatura pop em geral, traçando uma articulação destas com a literatura clássica, trazida em cursos que intitula como Arqueologias Literárias. O Luiz também é um tradutor premiado e ele é roteirista também de histórias em quadrinhos e trabalhou 12 anos nos estúdios Disney, da Editora Abril, além de publicar na revista do Sítio do Pica-Pau Amarelo adaptações para os quadrinhos da obra de Monteiro Lobato. Atualmente, ele faz adaptações de quadrinhos de clássicos da literatura brasileira. Foi um dos representantes da literatura infantil e juvenil brasileira selecionados pela Câmara Brasileira do Livro, a CBL, como palestrante para a Feira de Frankfurt, na Alemanha, em 2013, quando o Brasil foi o país homenageado. Bom, Luiz, vou dar a palavra a você. Vou fazer uma primeira pergunta e queria que você dissesse para a gente como é que a literatura surgiu na tua vida, como é que essa história de literatura, essa paixão pela literatura e essa história de ser escritor começou na sua vida? Bom, primeiro, boa tarde, Flávia, muito obrigado aqui pelo convite. Até pelo meu aprendizado aqui, porque eu estou lidando, eu acho que eu já lidei com umas 2 lives e cada uma eu acho que eu entrei para um lado diferente. Então, agora a terceira já é o terceiro lado. Já. Enfim, eu espero que eu não faça muita besteira, porque isso. É a minha primeira também. A Então, sua primeira, tá. É a minha terceira, mas eu que eu estou falando, cada uma entrou para um lado. Então, não sei. Mas eu agradeço muito a vocês, ao grupo em Lige, da Universidade Federal, da UFRJ. Não é da UFRJ, não é? não, é o UERJ, É da Universidade do Estado UERJ. do Rio de Janeiro. Da UERJ, desculpa. Nada. Agradeço muito a vocês pela oportunidade. É sempre gostoso a gente poder falar de literatura e poder ter uma apreciação assim qualificada do trabalho que a gente faz, né? Quer dizer, dos recursos literários, das nossas manias, das nossas taras literárias. É sempre bom ter um negócio desse. Eu agradeço a todo mundo que eu estou vendo aí, um atrás do outro, o Alex, o Rogério, Felipe, eu já vi tantas pessoas entrarem aí. Agradeço a todos vocês a passagem aí pela live.
E vou partir logo para responder a tua pergunta. Olha, eu vou dizer o seguinte, eu não sou daqueles caras assim que eu poderia, honestamente, chegar e dizer eu nasci com uma caneta na mão querendo ser babá, bebi, que quero ser escritor, que é ser escritor. Coisa nenhuma, entendeu? Eu gostava de jogar futebol quando era criança, eu gostava de fugir da escola e ir lá para o posto 6, junto com os pescadores, ouvir histórias. Mas eu acho que justamente esse lance de conviver com histórias que foi bastante importante na maneira como eu comecei a ver o mundo. Por exemplo, eu não consegui, de fato, aprender a ler na escola. Eu era... É isso mesmo, eu fugia, pulava o muro e ia para a praia, junto com os pescadores, puxar a rede. Né? Naquele tempo, o arrastão era puxar a rede, arrastar a rede de dentro do mar, com a rede cheia de peixe, eles davam uns peixinhos para a gente ali no posto 6. E eu chegava em casa orgulhoso, pequeno, olha aquilo que eu pesquei, mamãe, seu cretino, você fugiu de novo, não sei o quê, mas eu, no que puxava a rede, no que ficava lá, ouvia histórias deles. E, principalmente, como eu não conseguia aprender a ler na escola, meu pai resolveu uma hora que ele ia me ensinar a ler e começou, me botava toda noite para aprender na cartilha, né, uma letra. E se eu aprendesse direito aquela letra, ele lia uma história das Mil e Uma Noites. É uma coleção fantástica. Eu vou até mostrar aqui, ó, lá no alto. Lá no alto. Ai, que maravilha. Uma coleção de 8 volumes. Hoje está velhinha, mas ela é linda ainda, ilustrada pela Aldemir Martins. E ele ia lendo, lendo, lendo. Então, eu comecei a botar uma coisa na minha cabeça. Para que serve ler? Ler serve para a gente ler histórias, né? Para entrar nesse mundo de histórias. Então, eu acho que se eu tive uma introdução ao mundo de histórias, foi através dessa. E hoje eu falo mesmo até para os meus alunos, ninguém nasce, acho eu que ninguém nasce escritor. Antes de ser escritor, nós somos leitores. Exato, né? Nós somos leitores antes de sermos escritores. Então, nesse mundo dos livros, das bibliotecas, graças a Deus que elas ainda existem, né? Nesse mundo, a gente começa a ganhar preferências ou taras. Isso depende da tua maneira de ver a coisa. E um dia, se alguns desses leitores resolverem escrever suas histórias, tem muito a ver com o que eles leram, né? Tem um grande escritor clássico brasileiro, o José de Alencar, que deixou um documento raro, que é uma autobiografia dele como leitor. Como e por que sou romancista. Isso é um depoimento raríssimo, onde ele vai contando a história dele de leitor para escritor, as polêmicas dele como escritor, e conta quais são os escritores que ele, quando era mais jovem, quais são aqueles escritores que entraram na alma dele. Aí você vai ver um Walter Scott com o... Como é o nome do herói? Aquele inglês, aquele cavaleiro inglês. Enfim, vai ver Dumas, vai ver Fenimore Cooper com o Último dos Moicanos. Então, você compreende até que o lance aventureiro que tem no Guarani tem a ver com aqueles escritores que ele amava, que ele amou. Então, para mim, o lance de ser escritor começou sendo um leitor, começou me perdendo nesse... Ivanhoé, que o Rogério está falando. Ivanhoé. Obrigado, Rogério. Obrigado, grande Rogério. É que na hora aqui de falar segurando o celular, a gente esquece bobear, esqueço até meu nome. Mas então... Ô, Luiz, vê se tem onde você apoiar o telefone, tem uma leitora falando que está balançando muito. Se tiver alguma coisa onde você possa apoiar... Eu tenho um tripé aqui, mas ele funciona na horizontal. Agora... Não, olha, eu apoio o meu na minha caixinha de lápis, no meu porta-lápis. Pô, eu vou tentar apoiar nos livros aqui. Eu apoio no porta-lápis. Pô, tá balançando muito. É porque eu tinha programado... Ó, agora ele está querendo escapar, está querendo fugir, o desgraçado. Tá aqui, pronto. Vamos ver. Não deu, peraí. Vai dar. Peraí. Tá. É porque eu tinha programado aqui para ser na horizontal, ou seja, na vertical. Sim. Aí, de repente, não dá. Não tá
horizontal, né? Porque eu tô com o celular de pé. Bom, eu te interrompi. Você estava falando da importância desses outros autores na vida, né, da formação do escritor, né, das leituras que ele fez ao longo da vida, de como influenciou. O que é? O Sumi? Não, está aqui. Sim. E aí, meu pai começou a me dizer: olha, eu espero que esteja bom. Está cortando um pouquinho da... Tá ótimo. Pelo menos parou, ele agora ficou paradinho. Olha, então, e o meu pai foi bem esperto, ele começou me dando histórias em quadrinhos, e foi bastante importante para mim essa linguagem dinâmica dos quadrinhos. Inclusive, me deu meu ganha-pão, meu meio de vida, meu ofício, né? Por grande tempo depois, né? Eu fui trabalhar em quadrinhos, aí começou a me dar uns livrinhos pequenininhos, da editora Melhoramentos na época. Eu tenho alguns deles guardados. Por exemplo, um que eu guardo com muito carinho é o meu Robinson Crusoe. Né? É um livrinho pequenininho, mas assim, um amor enorme que eu tenho por ele. Os outros eu colecionei e dei para o meu neto. Eu tinha quase a coleção inteira. E muito depois eu fui ler o original, né, do Robinson Crusoe. E fui ler o original e tive uma emoção muito grande de reencontrar o personagem e encontrá-lo engrandecido. Ou seja, eu acho que a gente é introduzido nesse mundo da escrita por isso aqui, por esse universo, né, que começa a envolver a gente. E comigo foi isso, não foi uma vocação assim, e tal. Tanto que eu publiquei meu primeiro livro relativamente tarde, eu tinha 27, 28, começa a publicar hoje em dia, não tem nem, não é nem adolescente. É verdade, é verdade. 27, 28, até lá eu era o que eu continuo sendo até hoje, um leitor esfaimado, voraz, daquele que pega qualquer livro. Meus livros têm uma ordem aqui por causa da minha mulher que divide, mas se não, vai ver o que está empilhado ao lado da minha. Tem um pouco de tudo. É uma bagunça organizada, né? Não, a minha mulher eu não sou. É uma leitura assim que eu vou, alguma coisa me chama alguma coisa, então eu passo para ela, passo para cá, passo para lá. Acabo tendo uma quantidade enorme de interesses. Da ficção científica, me interessa muito essa imaginação assim sobre o futuro, sobre o que pode dar essas explorações espaciais. A gente tem viagens marcadas para Marte, tripuladas. A gente tem engenharia genética que promete para a gente a cura de tantas doenças. A gente tem uma informática que não para de crescer. Me entusiasma, por exemplo, a arqueologia, quando eu pego esses textos assim, e vejo o quanto de descoberta de civilizações passadas que é preenchida. Né? Aquilo, na verdade, são cacos, feito um vaso que é quebrado, o nego passa uma cola, a cola arqueologia, preencher e conseguir formar a ideia de uma civilização a partir de algum resto de artefato. Isso me entusiasma também. Sim, é daí que vem teu material, então, Luiz? É daí que vem a inspiração dessas coisas da leitura? Principalmente, até hoje, das coisas que eu leio. E eu leio uma quantidade digamos assim, muito grande. Por exemplo, outro dia eu estava encantado com um livro que se chama A Ascensão e Queda dos Dinossauros. Eu descobri que havia populações que eram pré-dinossauros, antes e depois. A Terra passou por não sei quantos cataclismos. Essa crise que a gente está vivendo não é uma crise nova, né? É uma coisa que já aconteceu várias vezes na história da humanidade. Há até teses que dizem que nós, seres humanos, somos, na verdade, uma grande infecção do planeta Terra, que tinha um planeta bonitinho, aí caiu um asteroide cheio de vírus, aquele que se espalhou, foi mutando, estamos nós aqui. Nossa! Não serve muito de conforto para os dias de hoje. Não está muito errado também, não, né? Mas, sei lá, essas especulações científicas, essas coisas, assim, esses filmes, por exemplo, Interestelar. Outro dia passou um filme chamado Interestelar.
contato, né? Sim, maravilhoso também. Através de uma linguagem, havia todo um raciocínio ligado à linguagem, que é uma coisa que a gente fala, que a linguagem define nosso raciocínio, nossa visão. Então, a linguagem que ela aprendeu fazia que os tempos se cruzassem, passado, presente, futuro. Era lindíssimo, era uma especulação lindíssima, fantástica, né? Então, é disso. As histórias dão histórias, das histórias nascem histórias, e nada nasce na cadeira. E a gente já está aqui imaginando, viajando nessas histórias com essa sua imaginação fértil e essa tua fala maravilhosa. Que eu não consigo, se eu for, eu vou, né? Sim, não, mas tá ótimo, estamos adorando, né, gente? Ô Luiz, e me fala, mas é tanta inspiração que vem de toda a parte da literatura, dos filmes, essas coisas que passam na sua cabeça, e como é que você faz para transformar isso em história, no papel? Como é que é o teu processo de escrita? Mas o processo, assim, eu tenho curiosidade de saber como é que funciona, se você é uma pessoa organizada, senta sempre no mesmo lugar, faz sempre no mesmo horário, coloca uma música ou não, para você isso não importa, a hora que vem a inspiração você escreve. Como é que funciona esse seu processo de criação? Bastante burocrático. Eu tenho um horário para começar. Quer dizer, para começar, eu fico anotando ideias. Às vezes... Olha a Olivia aí. Hã? A Olivia aí. Olivia! Oh, meu amor, minha neta amada. Olha, eu fico anotando ideias. E essas ideias podem crescer através de perguntas. O que deu nisso? Quem é esse? Quem está aqui? Quem está ali? Mas como método de trabalho, eu tenho um método bastante regular. Eu acredito no trabalho. Eu preciso de concentração, de estar mergulhado na história. Então, eu começo numa hora certa, eu fico até um determinado momento, aí paro para almoçar, retomo do momento da tarde, vou até a noite, tenho meu momento de leitura. Nossa. Tudo em cima de computador, tudo, quer dizer, todas as ideias são anotadas, cruza muita ideia. Eu quero saber, eu não escrevo 2 livros ao mesmo tempo, eu não consigo, eu preciso entrar naquele mundo, naquela história que eu estou vivendo. Né? E então eu acredito muito mais no trabalho. Para mim, é um ofício. Claro que tem inspiração. De repente, outro dia eu estava lendo, algum tempo atrás, uma história que me impressionou muito no jornal, uma matéria... Um dos seus mais novos, né? O Ilegais? Mais recentes lançamentos, Ilegais. Da Editora do Brasil. Uma da Editora do Brasil. As ilustrações são do Fábio Maciel. Mas, olha, aí eu estava lendo uma coisa que me emocionou, me comoveu demais, que é a quantidade de garotos mesmo, 17, 18 anos, que às vezes mal terminam ao colégio ou não terminam e já tentam essa aventura de passar ilegalmente para os Estados Unidos ou para um país lá da Europa, não sei o quê, principalmente para os Estados Unidos. E quantos morrem no caminho? Porque são enganados, porque são assassinados, porque são roubados. Enfim, e se chega lá, a vida que eles têm que levar de estar sempre escondido da polícia imigratória, principalmente agora, no momento do Trump. Né? Quer dizer, ganham um salário num serviço bastante pesado, um salário que talvez não ganhassem aqui, nenhuma fortuna, porque não são tão qualificados, não têm qualificação, mas podem ser deportados a qualquer momento, viver. Quer dizer, essa história, isso é uma coisa que me impressiona. Então, o que eu faço? Eu guardei aquele jornal, aí eu ficava lendo, relendo, até que, de repente, eu vi personagens, eu vi aquela história fria, aquela matéria, se transformando em personagens, com nomes, com uma história de vida. Para mim é bastante importante criar um personagem que ele não seja tenha apenas a ligação dorsal da história, mas que ele tenha suas particularidades, que o enredo leve você para um lado, para o outro. E nasce Ilegais, como nascem outros livros. Então, eu acho que o meu trabalho é
duro, eu dou muito duro para escrever e para reescrever o livro. Quantas vezes eu reescrevo. Hoje mesmo mandei um original para a editora e avisei para o cara, olha, isso aí estava... Você falou assim comigo rapidamente que tinha um interesse no gênero. Eu tinha isso, nem lhe falei, porque eu já queria reescrever. 2 ou 3 semanas reescrever a história e tentar uma sintonia fina, texto, elementos de enredo, né? Enfim, trabalho. Para mim, trabalho. É aquela coisa, tem inspiração. E aí eu vou sempre... Isso para mim não acontece. Eu não sou gênio. Eu sou um artesão. Um artesão de contar histórias. Que bacana, Luiz. Olha, eu estou tentando acompanhar aqui os comentários, as perguntas. Tá difícil, mas eu já peguei algumas coisas no ar. Se eu olhar para cá para as perguntas... Não dá. Mas eu estou tentando aqui. Tá. Muito interessante. Eu não vou saber repetir exatamente, mas o contexto é o seguinte. Como é que você lida com essa coisa de escrever literatura, de escrever romances assim, tão complexos como esse mesmo, Ilegais, que até você não mencionou, mas ele trata também daquele sonho de quase todo adolescente, né, e todo menino brasileiro de ser jogador de futebol, né? Então é uma coisa bacana essa ligação que você tem também com os jovens, mas isso aí é uma outra história. Mas a pergunta é, como é que você lida, como é que você consegue escrever literatura e ao mesmo tempo trabalhar com quadrinhos? Como é que funciona isso? Se você separa as duas coisas ou se elas estão interligadas? Como é que funciona esse seu processo de fazer quadrinhos, que você é um grande especialista nisso? São linguagens diferentes, então não vejo diferença. Eu não sou desenhista, eu sou roteirista. O que isso quer dizer? Eu escrevo numa folha assim, eu primeiro tenho uma leitura muito boa da obra, você vê que tudo parte da leitura. Da obra que eu vou adaptar, ou do texto. Se for o texto que eu estiver criando, quer dizer, aquele texto tem que estar muito bem encadeado. Então, tudo parte de uma leitura, tudo parte de um processo. Com exceção da Disney, seus quadrinhos são sempre baseados em literatura clássica, não é isso? Não. Da Disney, não. Mas os da Disney eram histórias. Eu tentava, meu ideal era chegar assim ao Karl Barks, que era o grande autor da época, que escrevia aventuras fantásticas, o Tio Patinhas. Aí eu ficava mirando o tempo inteiro, mas escrevia também histórias bem humoradas e tal. Agora, por exemplo, quando eu faço uma adaptação de um clássico brasileiro, a primeira coisa para mim é essa, é reorganizar. Mesmo que eu já tenha lido o livro 30 vezes, eu vou ler uma 31ª, entende? Para botar aquele livro, dominar aquele livro, entrar dentro do livro e aí depois tentar fazer a decupação dentro de uma linguagem de quadrinhos, essa linguagem de imagem e texto. Então, é um trabalho ainda que tem muito a ver com a leitura. Mais uma vez, eu não faço isso ao mesmo tempo que eu estiver escrevendo um livro. Eu estou raciocinando de uma maneira diferente. Mas não bate para mim nenhum tipo de incompatibilidade, porque tudo depende dessa leitura literária, né? Dessa leitura curada. Né? E vai para eu tentar buscar, por exemplo, o subtexto, tentar buscar... Machado de Assis é um personagem que eu costumo... Eu ia perguntar agora, porque tem muita gente perguntando essa sua paixão, de onde vem esse interesse por Machado de Assis e como é que é essa história do Machado de Assis. Muita gente perguntou. Em primeiro lugar, quando eu estou adaptando um clássico de Machado de Assis para a história em quadrinho, eu digo o seguinte, para você ser fiel a Machado, você tem que trair Machado. Porque você não tem uma leitura única de Machado. Você tem que depois se arriscar na sua leitura. Na hora que aquela leitura está bem concatenada, você tem a história e começa a contá-la. Agora, a paixão que eu tenho por Machado, mais uma vez, vem do meu pai. Eu não vou mudar para lá o negócio, não quero dar trabalho para mostrar. Mas meu pai, que não era um leitor de Machado, gostava de outro tipo de literatura, ele comprou as obras completas de Machado, uma edição da Jackson, né? Uns livrinhos verdes, assim. Hoje o papel está bem encardido, mas eu guardo todo ela aí. É um dos exemplares que eu tenho de Machado. E eu peguei a mão e a luva. A mão e a luva para ler e fiquei encantado. Eu era
não vou dizer que eu era garoto, mas eu devia ter uns 12 anos. Fiquei encantado com a elegância com que aquilo era dito e, ao mesmo tempo, vi uma simplicidade naquele texto. Não era um texto pesado, não, era um texto... E aqueles personagens como personagens assim que me puxavam uma certa empatia, que é bastante importante você conseguir ter empatia pelo seu personagem. Vi tudo isso. Mas eu acho que um dos pontos fundamentais foi Dom Casmurro. Dom Casmurro, a primeira vez que eu li, eu detestei. Detestei porque foi obrigatório para eu fazer uma prova. Era um tempo em que não se trabalhava. Eu entregava o texto, não é como hoje, que se trabalha o texto, se discute. Não, entrega o texto, a prova é dia tal, se vira. A maioria do pessoal não se virava, não lia coisa nenhuma. Mas eu li, né? E comecei a ficar danado achando o Bentinho um personagem babaca. Babaquinha, né? A mamãezinha, ele com a mamãezinha, ele apaixonado pela Capitu, aí a Capitu diz assim, vai, Bentinho, fala para tua mãe que você não quer padre, não quer ser padre. Ele chega perto da mamãe, a mamãe pergunta, o que você quer, meu filho? E ele, eu quero o que mamãe quiser. Aí sai correndo. Mas diz, que babaca, eu com 12 anos, garoto de 15 agindo daquela maneira. No meio de 1968, isso era um absurdo. Então, mas eu fiquei intrigado. Tinham coisas ali que eu comecei a ler. O Dom Casmurro eu li inúmeras vezes, em inúmeras situações, em inúmeros momentos de vida, até que eu fui descobrindo o Machado também como um autor assim eu comecei a ficar intrigado do que estava escondido por trás daqueles textos. E o dia que eu fui... Ô, Luiz, mas antes de você seguir adiante, responde para a gente, afinal, Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Isso é a pergunta que não é para ser respondida porque não tem resposta. Eu até teria uma externa, né? uma resposta daquelas assim que é minha opinião. Eu acho que não traiu. Agora, devia ter traído. Devia, né? Olha, a nossa orientadora aqui do Grupo Enlige, a Regina Michele, perguntou quais as suas obras preferidas, né, do Machado. Mas acho que você já respondeu, né? Hoje em dia seria Dom Casmurro. Uma seria Dom Casmurro, né? Pela tristeza daquele personagem. Mas eu acho que eu tive que ler Machado até o último romance dele para compreender a solidão, como ele coloca essa solidão humana e reler de novo com esses olhos mais clementes. Porque eu condenei o Bentinho tremendamente, mas depois Machado coloca a solidão do Bentinho. Para mim, ele destaca a solidão dentro do livro dele quando escreve o Memorial de Aires, por exemplo, e vê a solidão dos personagens, entender a solidão de um homem que não sabe sustentar a própria cidade, para mim foi tudo. Entende? Ter um pouco de compaixão. Afinal de contas, quem sou eu para julgar o cara? O cara é um desastre moral, mas quem sou eu para julgar o cara? O que eu deixei de fazer na vida também, né? Então, eu acho que Machado transmite, através da ficção, seres assim tão excepcionalmente humanos que viram excepcionais, viram extraordinários, por serem extraordinariamente humanos. E isso revela a alma dos personagens. E ele é capaz de fazer isso numa crônica em 2, 3 linhas. Como é capaz de fazer isso ao longo de um romance, dando a palavra ao personagem e dando corda para ele se enforcar? É uma simplicidade para falar de algo tão complexo, né? Simplicidade mesmo. Se você for comparar, Machado de Assis era criticado na sua época por escrever um português simples demais, um português brasileiro, um português que não era valorizado. Ele não era tido como um grande escritor, assim, né? A não ser pelas pessoas que entendiam as propostas dele, que eram propostas de abrasileirar a literatura, de tornar a nossa literatura distante e mais autônoma em Portugal, inclusive na linguagem, na maneira como a gente falava o português. Isso foi muito criticado. Tanto que aí depois se viu Machado, um homem elegante, toquei em uma hora, em 1960, aquela crítica americana, Caldwell, ela lá dos Estados Unidos escreve aquela tese em Houston, Dom Casmurro, e diz assim, pessoal, vocês estão vendo aí embaixo que a Capitu não fala, que a Capitu não tem direito à defesa, que todo mundo, a crítica brasileira, bateu a mão na cabeça assim, meu Deus, como é que a gente deixou escapar uma coisa dessa?
ela, que era uma feminista radical, mostrou que o livro tinha essa feição de negar a palavra mulher, de dar o poder ao homem de contar a história, porque ele era um homem. Sim. Apesar de ele ser um personagem menor dentro da história. Ele dizia, captura mais mulher do que eu sou homem. E é verdade, a gente concorda. Concordamos todos. Não eu acho que não traiu, mas devia ter traído. Devia. Ô, Luiz, a gente tem uma jovem leitora que está Temos uma jovem leitora acompanhando aqui a conversa, ela já fez algumas perguntas. E ela uma pessoa aqui de Macaé também, eu vou muito a Macaé, também. Pessoal querido. Essa jovem leitora é a Laura Pessoa, ela é atriz também, ela está falando que já está lendo os 12 Trabalhos de Hércules, e ela perguntou que livro seu você indicaria o melhor livro para uma criança de 8 anos. E aí, é uma dúvida minha, acho que de todos também, eu acho que a maioria dos seus livros são para jovens, mas você também escreve literatura infantil, não é isso? Também escrevo literatura infantil. Eu indicaria para ela pelo menos 2 livros. Esse aqui, que é O Maior Mágico do Mundo, da editora Biruta, né? Porque às vezes eu fico na dúvida se é Biruta ou Gaivota, porque é a mesma casa, mas é da editora. Eu sei, né? Da editora. O maior mágico do mundo é a história de um garoto que era filho do maior mágico do mundo. E isso dá um problema, porque você vê uma coisa assim, excepcional, fantástica, passando pela casa, você não sabe se é mágica ou se é real. Aí fica piradão. E tem aí o maior mágico do mundo. Esse aqui, que é a Dona Revirada, que é uma fábula, editada pela Melhoramentos, com a Márcia Zériga. Esse aqui é a ilustração do Lohan Cardon. Né? Bacana, é maravilhoso. Fantásticas iniciações, coisas assim maravilhosas e tal. A gente quer abrir assim uma não sei o quê. E esse é uma fábula, né? Um garoto que briga com os pais, entra numa floresta, na floresta encontra uma cabana perdida, uma cabana onde mora uma senhora muito idosa, que fica mexendo no caldeirão o tempo inteiro. Aí ele vai ver no caldeirão, não tem nada no caldeirão. Então começa o garoto de seus 8 anos, né, a criar um entendimento em relação àquela senhora que às vezes se perde, sai de casa e não sabe voltar, que se esquece das coisas, que não se liga nos filhos, mas ao mesmo tempo há tanta afetividade, o amor entre eles. Então, quando se fala tanto em diversidade para mim também é isso. São pessoas muito diferentes que se encontram através do coração, através da afeição, do afeto, da compaixão mútua, da fraternidade. Eu acho que a literatura tem esse lance de pôr para a gente essa grande fraternidade humana que deveria predominar em todos os momentos, principalmente num momento como hoje, que a gente estamos precisando agora, né? As pessoas estão voltando, estão vendo o quanto é importante a literatura, a arte, não é? Assistir um filme é muito mais importante do que, às vezes, sair para um shopping, alguma coisa assim. A arte é muito importante. Pois é, e nós estamos passando um momento que a história da humanidade não vive há mais de um século. Houve a pandemia da gripe espanhola e depois houve as guerras, né? A Segunda Guerra, principalmente, terminou em 45, mas, enfim, nenhum de nós, da nossa geração, viveu uma crise dessas. A humanidade está em risco. Isso é preciso que se diga. A humanidade está em risco, apesar dos psicopatas dizerem o contrário, apesar dos malucos e dos idiotas não acreditarem, acharem que é tudo uma conspiração dos chineses, misturado com a imprensa maligna, comunista, né? A humanidade está em risco. Eu estou sem a máscara, mas eu tenho uma coleção de máscaras. E no que eu estou me protegendo, eu estou protegendo o outro. Eu não quero que uma contaminação dessa chegue ao meu neto, chegue à minha neta, claro, aos meus filhos. Não quero. Eu quero parar essa coisa. É a hora de ficar quietinho em casa e ler, né? É hora de ficar quietinho em casa, lendo, escrevendo. Se você escrever um romance, olha que momento legal. E você está escrevendo agora alguma coisa? Você está escrevendo alguma coisa? Escrevendo. Eu primeiro peguei esse... você acabou de entregar um, né? Eu entreguei ontem. Mandei ontem via e-mail. Aí vai pela mágica. Né?
Mas é um livro que estava na minha cabeça, que eu digo assim, eu tenho que fazer uns arremates nele, não está pronto. E agora está. A história está pronta. Ai, que maravilha. Aí eu mandei. O próximo que eu vou escrever, eu não sei. Talvez comece amanhã, talvez comece daqui a uma semana. Eu tenho que dar um tempinho para minha cabeça... Sim, refrescar um pouco as ideias. É importante esse momento para as pessoas tomarem cuidado. A humanidade está em perigo. O Brasil tem a possibilidade triste de ter mais de 1 milhão de pessoas mortas por causa desse vírus. Isso não é brincadeira. Nego, a cada dia está descobrindo coisas mais assustadoras a respeito desse vírus. Por exemplo, que ele tem um efeito sistêmico sobre o organismo. Ele não atinge os pulmões, ele atinge os órgãos como todos. Coágulos que podem bloquear o teu cérebro, que dá um AVC. É uma loucura. Cria uma imunidade definitiva. Aparentemente, não há imunidade definitiva contra esse vírus. Você cria uma imunidade, mas pode se recontaminar. Dependendo do caso, essa imunidade é temporária, mais ou menos. Sim, não. As pessoas têm que se informar, né? Se informar e se cuidar. É uma ameaça grave, não é para ficar de brincadeirinha. E nesse momento, o que menos a gente precisava é um maluco nostálgico, psicopata, dizendo que a gente tem que voltar ao tempo mais negro que eu vivi na minha vida, que foi o tempo da ditadura. A pior democracia é melhor do que qualquer ditadura boa. É uma história de terror isso aí, né, Luiz? Uma história de terror e não é bacana. Não é bacana. Não existe ditadura boa. Não existe ditadura. Se a gente estivesse vivendo uma ditadura, esse cara estava fazendo tudo isso e a gente não podia nem falar a respeito. Sim. Vamos começar a pensar nisso até. A gente não podia falar a respeito. Ele dizia a palavra final. Pelo menos a gente está podendo se defender. Se todo mundo estiver na rua nesse momento, o grau de contaminação, a gente já está que nem na Colômbia, que tem cidade que está jogando cadáver na rua. Sim, sim. Não é brincadeira, meus queridos leitores. Tem aqui um leitor aqui falando que os jovens ouçam esse relato do Luiz, mas os jovens ouvem, felizmente, né, Luiz? Você tem essa ligação com o público leitor jovem muito forte, acho isso muito bacana. Eu vejo, já te acompanho há muitos anos e vejo ali você nas suas palestras, nos seus lançamentos, que sempre tem um público jovem, que você tem uma forma de falar com eles, de lidar com eles e de escrever para eles, que você fala dos temas atuais, né? Como você mencionou nesse livro que você mostrou aí no Ilegais, né? E você fala de temas atuais e de interesse para o jovem, mas eu acho que eu posso dizer, você fala um pouco, tem muito a ver com essa forma que você falou que o Machado de Assis fazia. Você fala de uma coisa complexa, mas de uma forma simples, de uma forma gostosa de ler. O seu texto é um texto que a gente mergulha na história. Obrigado. Eu sou muito fã, como leitora mesmo. Eu acho que o teu texto é um texto simples, que alcança todo tipo de leitor, mas que, ao mesmo tempo, ele não é superficial. Ele é extremamente profundo. Ele toca nessas feridas aí que você mencionou e em várias outras. E você faz isso de propósito, Luiz? Isso é uma coisa que você pensa, não, eu vou fazer esse livro porque eu tenho que tocar nesse tema, ou não, é uma coisa que já faz parte aí do mundo, tá tudo aí mesmo e isso se junta na história e vai. Não, eu não decido o tema assim, eu quero escrever. Esse livro até foi assim, eu quero escrever sobre essa imigração ilegal para os Estados Unidos e como que isso não é o sonho, né, que nego pensa, vai chegar lá, vai comer hambúrguer na esquina e ganhar em dólar. Não, é assim não. A coisa lá, você vai viver escondido e tal. Então, às vezes, tem isso. A maior parte do tempo, eu começo... o que é para mim é a boa história. É aquela história que envolve. E aí os personagens, como eu falei, os personagens que atraem empatia. Então, eu não decido assim, eu vou escrever sobre este tema, eu vou escrever sobre não sei o quê. Essas coisas acontecem um pouco. Agora, quando estou escrevendo, eu procuro, sim,
me comunicar com esse leitor que eu imagino que poderia curtir aquela história. Sim. Então, eu procuro a linguagem dele, eu procuro os conflitos que ele tem com o mundo, eu procuro me solidarizar, eu procuro estar parelho ali, sabe? Pau a pau com ele, parelho. Todo do teu lado, cara. Todo do teu lado. Era mais ou menos, para mim, como Monteiro Lobato fazia. Ele estava do lado da criança. Contra todas as opressões adultas. Ele estava. Então, eu estou do teu lado, estou contigo, eu não abro. Quer dizer, em vários sentidos. Tem uma pergunta aqui. O protagonista é o adolescente. Isso sim, sempre, né? De vários sentidos. Até nisso, ele é o dono da história e o ponto de vista é o dele. Eu quero ressaltar a perspectiva dele de ver esse mundo, que não é fácil, é um mundo confuso para caramba. Sim, é verdade. Tem uma pergunta aqui do escritor do Alexandre Gomes, que está aí. Opa, Alex, grande. E tem muito a ver com isso, que ele pergunta qual a importância da literatura pop para você, ou o que você acha, qual a importância para o mundo, eu não sei bem em que sentido ele quer dizer. A gente poderia entrar numa grande discussão o que é literatura pop, não sei o quê. Eu acho que você tem literatura clássica, sei lá, no Brasil, Machado de Assis, que buscava leitores. Um dos sentidos declarados dele era criar um público brasileiro para a leitura. Você tem um momento seguinte, que é um momento de modernismo, vanguardismo, que é muito rico, mas que é um momento que tem um parâmetro, um paradigma totalmente diferente, que é vamos surpreender o público. O Oswald de Andrade tem uma frase fantástica: a massa ainda há de comer a papa que eu fabrico. A Semana de Arte Moderna de 22, para falar a verdade, ninguém assistiu, porque estavam ocupados vaiando. E eles se sentiram glorificados. Tem um texto do Mário de Andrade magnífico, lindo, onde eles se sentiram... Ninguém ouviu os poemas que ele deu, mas todo mundo vaiou e eles acharam fantásticos por isso. Quer dizer, o tocar era importante, quebrar estruturas. E você tem um momento pop, de certa maneira, para mim, tenta resgatar, a partir da literatura clássica, modelos da literatura clássica, essa coisa do envolvimento. Então, tem um envolvimento versus estranhamento. Eu não estou privilegiando um ou outro, eu estou dizendo que eu me interesso mais pelo envolvimento. Eu estou me dizendo que eu interesso mais, por exemplo, num conto de terror, numa história de mistério, de envolver, de dar a ele a ilusão que ele está em outro mundo. Eu não estou tão interessado no estranhamento, ou seja, naquela coisa do cara ficar o tempo todo pensando. Isso é uma história, isso está sendo armado assim, isso tem uma estrutura por trás, isso tem não sei o quê. Não, eu quero envolvê-lo, eu quero tirá-lo. Né? Tem uma articulação da literatura pop com a clássica. Essa questão da busca do envolvimento. Sim, sim. Tem uma pergunta aqui que tem a ver com isso que você falou aí do terror, do horror, que é do escritor Severino Rodrigues, que também está aqui nos assistindo. Olá. Pergunta qual a importância das histórias de horror para a formação emocional do leitor para você? Total, porque a gente se define no mundo pelo que ama, mas se define também por aquilo que nos dá medo. Como é que eu me conheço? Eu me conheço pelo que eu amo, mas me conheço pelos terrores que eu tenho, né? Pelo que me assombra, pelo que me persegue. Então, é uma literatura, principalmente desse viés assim, que junta... Olha, primeiro a gente tem que fazer uma diferença. Literatura de terror, para mim, ou filme de terror, não é aquele que dá um susto atrás do outro. Que vê aquele cara que fica cortando uma cabeça atrás da outra, e que não tem motivação para aquilo. Não, literatura de terror é aquela que tenta até sensualmente você. É o Drácula que morde e que o personagem tem aquele horror de ser mordido, mas ao mesmo tempo aquela atração pela mordida. Quer dizer, há uma tentação envolvida, há uma profundidade humana a ser tocada pelo terror. Né? O medo repele e atrai, não é, Luiz? Repele e atrai.
é sedução e rejeição ao mesmo tempo. Exatamente. Então, esse tipo de terror é crepúsculo, não é o do susto. Pá! Aí o cara abre uma gaveta, aí da gaveta surge o Chuck e crava uma faca na testa do cara e todo mundo grita, sai do cinema bonitinho. Não, é aquele terror que bate em você e você fica se pensando, mas por que eu fui tentado ao monstro? Por que o monstro, de repente, me pareceu assim tão sexy? Por que a Bela, do Crepúsculo, quer ser mordida pelo Edward Cullen? Entendeu? Porque os vilões ficam tão famosos e são tão importantes nas histórias, né? O Darth Vader, por exemplo. Por que a gente gosta tanto? Eu adorava a Cuca do Sítio do Capão Amarelo. A da TV era a minha favorita dos anos 70. Claro, meu netinho, por exemplo, quando a gente lia história para ele, o personagem favorito dele dos Três Porquinhos, qual era mesmo? Qual seria? O Lobo Mau. O Lobo, claro, né? Claro que é o Lobo Mau. Aí, quando a gente lia o Peter Pan, ele que era mais um pouco já contaminado pela perversão da leitura, você vai dizer qual é o personagem favorito dele do Peter Pan? Qual que seria? O do Peter Pan? É. É o Capitão Gancho. Não, o dele era o Jacaré. Ah, o Jacaré. Quando é que o Jacaré vai comer de vez o Capitão Gancho? Ele adorava quando o Jacaré... Então, o Jacaré tocava, o Capitão Gancho fazia aquela coisa histriônica dele. Ele adorava. Quer dizer, o mal tem esse lado. E a gente tem que pesquisar isso dentro da gente, tem que ver isso da gente. O que tem do mal, né? O que tem do mal? Por que pessoas inteligentes, boas, pais, mães, avós, votam no psicopata? Exatamente, né? Porque elege... Mas eu acho que aí é outra vertente. Tem outras injunções. Mas tem outra vertente, né? Eu prefiro... Tem o mal também aí, né? Eu prefiro o Gancho, Darth Vader. Eu também prefiro. Eu preferi o Capitão Gancho do que ele. Ô, Luiz, infelizmente a gente já tem 1 hora que divide, a gente já está quase terminando. Passou rápido. Eu falar com você muito rápido. Passou muito rápido. Mais um pouquinho. Eu queria te fazer uma maldade, uma pergunta maldosa. Seja má. Eu queria que você indicasse, assim, para quem não conhece o seu trabalho aqui ainda, quem está aqui vendo você pela primeira vez ou está começando a conhecer agora, que você indicasse 1 ou até 2 livros seus, assim, para começar a conhecer o seu trabalho. É difícil a gente falar qual é o nosso livro favorito, mas é nem exatamente isso que eu estou perguntando, né? Qual o livro que você gostou mais? Não é isso. Quais os livros que você indicaria para quem está começando a conhecer a sua literatura? Olha, então, eu não sei se eu vou destabilizar aqui a minha armação. Deixa eu ver se eu... Não. Eu vou indicar 3. Eu acho que nesse lance de Machado é muito importante Machado e Juca. É um livro que já tem mais de 20 anos e faz muito sucesso. Transforma o Machado num velhinho bacana, legal, que está investigando um crime do Cosme Velho, junto com um engraxate de rua, o Juca. Então, é uma história policial lá Hitchcock, mas com alguns personagens, com algumas entradas de Machado de Assis. Então, é a maneira que eu vejo o Machado, entendeu? É a maneira empática como eu vejo o Machado, a maneira carinhosa como eu vejo o Machado de Assis. Machado de Juca é o Machado e Juca, então, porque está ao contrário a imagem. Está ao contrário? Como é que eu faço? Mas dá para ver no seu site, né, Luiz? É Luiz com Z, antônioaguiar.com.br, não é isso? luizantoniaguiar.com.br. Está ao contrário, porque será? Bom, mas enfim. Está espelhada a imagem, não sei porquê. Machado e Juca. Enfim, eu acho que é um livro bastante importante. Eu tinha trazido outros também, assim, só para mostrar e tal, mas agora, nesse momento, se eu achar, vai cair aqui tudo. Né? Eu queria falar também de um livro bem recente, que é o Duelo dos Chefes, da editora Melhoramentos, que pega uma fascinação minha, que é a culinária. Eu sou um belo cozinheiro. Reality show de culinária, você assiste? Assisto muito show de culinária, e tem um garotão nerd que vai enfrentar
um chefe estrangeiro, o Jean-Marie Caputo, que é um duelo, é um verdadeiro duelo, é uma grande aventura. E tem um que eu devia ter trazido, mas não trouxe sim. Eu acho também bastante importante, é um livro que já foi traduzido lá fora, ganhou prêmios lá fora. Maravilhoso, Sonhos em Amarelo. Em Amarelo, que também é uma fascinação minha. Vincent van Gogh é um garoto, o Camille Roulin, contando a história dos 3 últimos anos em que ele conviveu com o Vincent van Gogh. Então, tem a visão de um garoto sobre essa alma complicada, labiríntica, e que criou tanta coisa linda, tanta coisa maravilhosa para o benefício da vida da gente. Um anjo, né? Quando a gente está falando assim de maldades, de psicopatas, de pessoas que vivem do mal, aqui tem um cara que tinha uma cabeça difícil de lidar, muito difícil, né? Se suicidou até, mas que criou uma coisa bonita, que faz a vida da gente valer mais a pena. É o Vincent van Gogh, é o Sonhos em Amarelo. É muito bom. Esses 3 já dá para começar. Tá, então Sonhos em Amarelo, o Duelo dos Chefes e Machuca. Fica a dica aí para os leitores. E eles mesmos já foram colocando aqui, postando outros, falando dos seus favoritos também. E eu tenho vários também, esses livros são muito bons, que você indicou. Aliás, eu acho que todos os seus livros são maravilhosos. Obrigado. E foi um prazer ter você aqui. E eu queria que as pessoas depois colocassem, eu vou deixar esse vídeo para ser visto depois, que as pessoas colocassem as perguntas e se você puder responder para a gente fica feliz. Depois você me mostra como é que eu faço isso, eu vou ter o maior prazer em receber. Eu agradeço muito vocês aí pela oportunidade de ter tido esse papo, ter tido essa conversa. Foi uma delícia. No final das contas, eu até eu acho que as coisas saíram legais pra caramba. Assim, ficou bacana esse troço. E nesse momento é isso. É uma frase que dizer que não podem se tocar, mas os corações se tocam. Exato, então, né? Em casa, o máximo possível, se cuida, revolte-se contra o governo, sobreviva para tomar conta do mundo. Garotão, garotona, eu quero ver você brilhando no mundo. Se proteja, se cuide. Um grande beijo. Beijo, Luiz. Um prazer ter você aqui. Manda um abraço da Regina Kelly também. Agradecimento dela por você estar aqui. Obrigada, gente. Para qualquer coisa, estou sempre aí. Muito obrigado. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Muito obrigado a todo mundo que passou por aí. Tchau. Tchau. E virão outras lives do Enlige, né? Fiquem de olho na próxima live e os próximos entrevistados e entrevistadores também. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau.